A seguir, Jornal das 6. Semana Nacional do Trânsito em Ijuí apresenta ações de conscientização à população. Enquanto a segunda etapa de obras da Rua 15 de Novembro iniciam, empresários seguem descontentes pela queda nas vendas. Rio Grande do Sul registra 3 casos de H1N1 nos últimos 30 dias e um deles é em Santo Ângelo. Catadores de lixo vivem nas ruas de Ijuí há 10 anos. Campanha Doação Farroupilha consegue aumentar em 20% o número de doadores voluntários. Estes são alguns dos destaques do Jornal das 6 desta sexta-feira, que está entrando no ar. Boa noite. Visando a conscientização para um trânsito seguro, foi lançada em todo o país a Semana Nacional do Trânsito. Com ações que referenciam a direção responsável, uma programação diferenciada foi apresentada à comunidade durante esta semana. Autoridades locais se reuniram na manhã de quinta-feira para a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito 2014 em Ijuí. A programação é diversificada, contempla várias áreas linkadas pelo coordenador de trânsito do município, Fernando da Rosa, como prioridade para a conscientização e segurança no trânsito. Até o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, haverá palestras em escolas de ensino fundamental, ensino médio, teatros para os terceiros, primeiros, segundo, terceiro anos do ensino fundamental, Tudo isso visando um trânsito mais seguro, tentando conscientizar, desde os jovens até as pessoas os idosos para um trânsito mais seguro. As ações desenvolvidas no município foram pensadas juntamente com demais órgãos parceiros, como destaca Fernando. Tendo como parceiros da Semana Nacional de Trânsito, o SESC-Senat, CFCs do nosso município, o HCI através do Banco de Sangue, é uma parceria com eles também para incentivar a doação de sangue, Então tudo isso aí agrega, a nossa Semana Nacional de Trânsito. Atualmente, Ijuí possui uma frota de mais de 48 mil veículos, o equivalente a 1 para cada 2 habitantes. Com isso, o coordenador afirmou que o pedestre é uma das maiores preocupações do trânsito em território nacional, sendo o elemento mais vulnerável em casos de atropelamento. Após a solenidade de abertura da Semana do Trânsito, foi promovida a entrega de material educativo aos pedestres na Praça da República. A programação da semana segue até a próxima quinta-feira, dia 25, com o tema Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. A programação completa da iniciativa pode ser conferida no site da Prefeitura de Ijuí, no www.ijuí.rs.gov.br. E o Conselho Federal de Medicina publicou nesta semana 2 resoluções que normatizam o trabalho dos médicos em urgência e emergência dos prontos-socorros em hospitais e de unidades de pronto atendimento, as UPAs. De acordo com as resoluções, algumas mudanças devem acontecer no atendimento. Olha só. As resoluções publicadas no Diário Oficial da União passam para os gestores da saúde a responsabilidade sobre problemas como falta de leitos e demora no atendimento. Elas também estabelecem fluxos, limites, obrigações e responsabilidades de médicos que trabalham em urgência e emergência. Entre as determinações está o tempo mínimo em que uma pessoa precisa ser atendida nos prontos-socorros e nas UPAs. Segundo a resolução, o atendimento precisa ser imediato no serviço de triagem e classificação de risco, e após esse processo, o paciente de médio risco tem que ser atendido em no máximo 2 horas. As resoluções também determinam o limite máximo de tempo de permanência dos pacientes nesses locais de atendimento, que deve ser 24 horas. Após esse prazo, a pessoa deverá ter alta, ser internado ou transferido. Também está especificado que o médico plantonista informe sobre a falta de vagas em UTI, sobre condições inadequadas de atendimento, superlotação e falta de especialistas no atendimento de retaguarda.
O profissional também deve acionar o coordenador técnico do pronto-socorro ou o diretor técnico quando o serviço receber pacientes na condição de falta de vaga, um recurso para atendimento dos pacientes com risco de morte ou sofrimento, mesmo sem vaga na unidade, mas que, segundo o Conselho Federal de Medicina, é uma prática cotidiana. Outro ponto do documento diz que todo paciente deve ser obrigatoriamente atendido por um médico, não podendo ser dispensado da unidade de atendimento por outro profissional. Assim como torna obrigatória a passagem de plantão médico pelo médico, para que o profissional que está assumindo tome conhecimento do quadro clínico do paciente. E ainda falando sobre saúde, mesmo no fim da estação mais fria do ano, que na verdade nem foi tão gelada assim, os casos de morte causados pela gripe A no estado assustam. Somente neste ano, até agora, foram notificados mais de 100 casos. No início de setembro, o H1N1 fez uma vítima de apenas 3 meses aqui na região, bem pertinho de Ijuí. 3 casos de morte por H1N1 ocorreram nos últimos 30 dias no estado. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, subiu para 14 o número de mortes causadas pela gripe A no Rio Grande do Sul em 2014. Uma das mortes registradas no último mês foi em Santo Ângelo. Um bebê de apenas 3 meses de idade foi vítima do H1N1 no dia 3 de setembro. Em Cachoeirinha, uma mulher de 67 anos também morreu em decorrência do vírus. A Secretaria da Saúde não sabe informar se ela havia sido vacinada contra a gripe, porém confirma que tinha doença cardiovascular. A terceira morte de um homem de 76 anos, morador de Santana do Livramento, foi causada pelo vírus H3N2. Ele tinha doença cardiovascular e não havia sido vacinado. Só neste ano foram notificados 142 casos no Rio Grande do Sul. Em 2013, foram 545 notificações e 73 óbitos no mesmo período. Fica aí o alerta, então, para a comunidade. A prevenção é sempre a melhor opção contra este tipo de doença. E na semana passada, a gente mostrou para você a abertura da doação Farroupilha, uma iniciativa do Sicredi juntamente com os 3 hospitais de Ijuí para incentivar novos doadores. Os 100 primeiros que foram até o Banco de Sangue de Ijuí levaram um brinde para casa. A campanha Doação Farroupilha encerrou hoje, sexta-feira. O clima é típico de Semana Farroupilha. E teve prendas e peões que entraram na onda. A campanha Doação Farroupilha teve o objetivo de estimular a doação coletiva e contínua. Foi nesse clima que a Vanise, doadora há mais de 10 anos, decidiu mais uma vez mostrar a garra farroupilha. Tipicamente trajada, dessa vez ela vai ajudar os gaúchos que precisam de sangue. É uma campanha louvável, entre os hospitais, e cada vez mais elas acontecem porque mostra exatamente a garra que o gaúcho tem, a garra farroupilha, e essa questão é que nós precisamos estar incentivando a ter outros doadores. Então, vindo os pilchados para fazer essa doação, nós estamos incentivando mais e mais pessoas a doar. A campanha serviu para incentivar também quem nunca tinha doado. Essa é a primeira vez que eu estou doando sangue. Foi através das campanhas de incentivo que eu pude perceber o quanto um ato tão simples de solidariedade pode fazer toda a diferença. E o mais interessante é que com apenas uma doação, você pode salvar até 4 vidas. Quer se tornar um doador? Olha só como é fácil. Para ser um doador de sangue tem que estar em boa saúde, precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, não ter nenhuma doença crônica, que isso poderia prejudicar a saúde do doador. Existem algumas medicações que podem, outras não podem doar, então a gente faz uma entrevista com esse doador, onde a gente conhece ele um pouco e seleciona se ele está apto ou não para fazer a doação de sangue. Para manter o estoque de plaquetas, que tem validade de 5 dias, o banco de sangue necessita de, no mínimo, 30 doadores diariamente, número que nem sempre é alcançado. Durante os 7 dias de campanha,
a doação aumentou 20%. Tendo um estímulo também de outras pessoas, as pessoas veem doar mais, se sensibilizam da importância da doação e a gente tem vivenciado na prática que realmente com as campanhas, com estímulos de outras entidades para que as pessoas doem, o índice de doação aumenta. Então, por exemplo, essa campanha que foi estimulada pelo Sicredi, a gente viu que a quantidade de pessoas voluntárias que têm vindo doar tem aumentado nessa semana. E a gente fica muito feliz e os pacientes também agradecem. E se você gostou da ideia e quer se tornar um doador, o Banco de Sangue do HCI está aberto diariamente, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. E iniciaram em agosto as obras de instalação da rede de esgotamento sanitário na Rua 15 de Novembro. Esta semana, a segunda etapa do projeto foi colocada em prática. As atividades de substituição da rede de água começaram no local. Enquanto as equipes trabalham para agilizar as ações, os empresários da Rua 15 seguem descontentes. O motivo se dá à queda significativa nas vendas desde o início das obras. As obras da Rua 15 de Novembro estão a todo vapor. Iniciaram nesta semana os trabalhos referentes à substituição da rede de água no local. A ação está acontecendo entre o trecho que vai da Rua Venâncio Aires até Álvaro Chaves. A iniciativa é um trabalho de revitalização, contemplado pelo projeto Bacia 8, que visa a qualificação dos serviços de saneamento à comunidade. A Rua 15 ela faz parte de um projeto maior, que é a Bacia 8 do município. Ela abrange toda a área central do município. E por uma iniciativa dos empresários da Rua 15, com um projeto de embelezamento da Rua 15, que está projetado para os próximos dias, nós então conversamos com a Corsan, com o Executivo Municipal e com os empresários e optamos por iniciar as obras ali na Rua 15. Conforme o diretor-presidente do DEMASE, o próximo passo, assim que finalizadas as obras, será o recapeamento do asfalto no local. Depois, assim que tiver finalizada a questão da substituição das redes de água, começa o recapeamento da rua. A gente aproveita, inclusive, para pedir para a comunidade um pouquinho de compreensão. Se fizer logo em seguida, após a intervenção no buraco, efetivamente, ali, ele vai acamar, ele vai dar densamento, ele não vai ficar bom. Então, a gente precisa ter um pouco de compreensão da comunidade, que as camadas de terra ali depositadas depois da abertura da vala, elas precisam ter um tempo para que elas se acomodem, para que seja compactado esse material, para daí, após isso, ser feito o asfalto. Mesmo sabendo que os transtornos na Rua 15 são em benefícios à cidade, os empresários seguem descontentes com as obras. Desde agosto, quando os trabalhos iniciaram no local, as vendas do comércio diminuíram cerca de 60%. Desde que começou essa construção, vai fazer mais de 20 e poucos dias, para nós aqui na Rua 15, ficou bastante difícil, difícil mesmo. A nossa produção, os nossos clientes que vinham nos prestigiar, comprar, de toda a Rua 15, isso baixou mais ou menos, para mim, 60%. 60% da venda, do conserto, do pessoal que vem, fora a terra, né? Os buracos, o barro que está dando aí na frente, aí, o pessoal não tem como chegar. Seu Gilberto é empresário do setor de vestuário e calçados de indumentárias gaúchas. O período de Semana Farroupilha, que deveria ser favorável para o comerciante, não está sendo. Com poucos clientes entrando na loja, consequentemente, o dinheiro também não está entrando no bolso. Boa, quem sabe a gente tire o atraso daí, né? Esse mês que ficou parado, mas a previsão deles, eu perguntei para um deles ali, para janeiro, fevereiro. E o Natal? E o Natal, Ano Novo, né? Isso tudo ficou parado. Ninguém vai chegar para ti e vai te dizer, vou te ajudar aqui, pagar isso, pagar aquilo, né? E é uma pena, a gente está sofrendo com essa Rua 15 aí. De acordo com Dante, as obras ainda seguirão por cerca de 30 a 40 dias. Olha, se tudo correr bem, a gente estima, conversando com o superintendente da Corsan, que estivemos reunidos agora segunda-feira junto com o prefeito, a gente estima que dentro de uns 30 a 40 dias esteja tudo regularizado ali naquela região. Enquanto as obras não terminam, os empresários seguem buscando alternativas para não perder clientes e nem dinheiro. E a Coordenadoria de Cadastro e Tributos finalizou a contabilização da arrecadação da quarta parcela do IPTU 2014, que venceu nesta segunda-feira, dia 15. De acordo com o Poder Executivo, no mês de setembro foi arrecadado um total de R$ 332.700,16.
A arrecadação total do ano entre IPTU e coleta de lixo está em R$ 9.319.658,13. E a seguir, você confere aqui no Jornal das 6 os destaques de segurança pública. Tem também a previsão do tempo e uma matéria especial sobre os catadores de lixo que residem nas ruas de Ijuí. Não saia daí, a gente já volta.